Oi, gente, estamos aqui novamente convidando você a participar conosco do nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, recebendo hoje Rose Nacarate, que tem uma política pública maravilhosa, projeto em Volta Redonda, que nós vamos conversar, bater um papo e candidata a vereadora na nossa cidade, né, Antônia? Muito emocionante, né, para mim hoje estar aqui de frente com a Rose, porque a Rose eu conheci o trabalho dela nada mais, nada menos que dentro de uma igreja. Eu assisti, eu estava lá levando a Nízia, minha filha, e vi o trabalho dela, e aquilo dali me chamou a atenção. Logo em seguida eu tive a oportunidade de abençoar meu bairro com um projeto. Foram 3 anos seguidos, e na primeira vez que eu fiz o convite para ela, sem eu mesmo acreditar, Ela aceitou. aceitou, e assim, a gente fica imaginando, né? Quanto que é para você vir? Não é nada. E quando ela chega, ela faz aquele arraso, as crianças se encantam com ela. Vou passar para o Marcel, que a gente tem bastante coisa para falar da Rose aí, e para ela logo se apresentar. Muito legal ter a Rose aqui conosco. Eu já conversei com ela no bastidores, né? Conheci um pouco da história dela, fiquei muito feliz de estar recebendo ela aqui hoje no nosso podcast também. Mas antes, pessoal, pedir para compartilhar o vídeo, né? Esse vídeo com a história que nós vamos ouvir aqui hoje. Também dar o like, que é muito importante, comentar e se inscrever no canal. Com o apoio do Estúdio Live Music, a gente pede essa força aí para vocês. Então, Rose, primeiramente, prazer tê-la aqui no nosso podcast. Para a gente é uma honra aqui para a história aqui do Café com Política. Tem uma pessoa que se dedica tanto na causa social, né? Igual você me contou ali fora, né? Acerca da sua associação, né? Seu instituto. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, né? Como é que você chegou aqui até hoje, como é que foi o seu trabalho, sua relação com Volta Redonda, você como candidata. Conta um pouquinho pra gente aí. Quem é Rose Nacarate? Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Participar desse programa tão especial, gente, com tanta responsabilidade e com tanta leveza, né, que vocês conseguem transmitir isso pra gente. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também. Né? E Antônia, a gente tem uma história, né? Eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela me fez, assim, não vou dizer me apaixonar pela política, mas enxergar o outro lado, né? Da política, porque como muitas pessoas hoje, a gente às vezes quer descartar essa parte. Mas a gente sabe que a política é importante na nossa vida. Faz parte. Faz parte hoje do nosso dia a dia. A Rosilene é uma delícia ouvir a voz dela, né? Acho que ela nasceu pra isso, Eu gente. falo isso. É verdade, eu já falei desde o primeiro podcast. Primeiro nossa. podcast, Marcel veio Que correndo. mulher, gente, olha. Gente, na verdade, tá? é que todos são gentis comigo. Ela quer fazer a faculdade errada, tem que fazer jornalismo, pô. Eu já falei pra ela. Concordo com isso, né? Mas quero me apresentar para vocês, né? Eu sou Rose Nacarate, sou nascida em Volta Redonda. Mas eu quero explicar isso, porque senão as pessoas vão ouvir e vão falar assim, mas como assim? Nasceu em Volta Redonda, mas morou no 9 de Abril? Eu fui criada no bairro 9 de Abril. E o bairro 9 de Abril, ele faz divisa com o município de Volta Redonda. Muito próximo. Porém, eu estudei, sempre estudei em Volta Redonda, né? Escola São Paulo, Estadual São Paulo, depois Escola Municipal, Escola Estadual Rondônia, depois Escola Estadual Barão de Mauá, depois também fui para UGB. Também do Barão de Mauá. Então, aí, Manuel Marinho. Então, a gente percorreu, né, algumas escolas, sempre em Volta Redonda, né? Então, eu nasci na Casa de Saúde São José em Volta Redonda. Né? E os meus pais, eu sou filha do Juraci e da Reni, com muito orgulho, né? Orgulho do meu paizão mesmo. E tenho um irmão só. E meu irmão hoje, ele mora em Vitória, né? Espírito Santo. E eu moro aqui. Mas os meus pais, eles vieram de Minas, né? De Minas Gerais, para começar a vida aqui em Volta Redonda. E eles foram morar em Água Limpa, bairro Água Limpa. Aqui. 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 Aqui na Água Limpa. Gente, é isso mesmo. E aí compraram um terreno lá no bairro 9 de Abril, e depois vieram os meus avós, porque a vida deles estava muito difícil lá em Minas. Vieram para cá. E lá eu cresci. Sou apaixonada por aquele bairro, gente. Eu cresci ali, eu brinquei na rua ali, sabe?
E desde pequena cresci na igreja. Então, os meus princípios são princípios cristãos, princípios que eu não negocio, sabe? Valores. Eu sou muito a favor da família, sabe? De mesa, de estar em casa com os filhos, ensinamentos. Essa questão de que aqui dentro de casa quem manda são os pais. E não adianta, outras ideologias estão sendo formadas lá fora, mas os princípios a gente já conhece, Sim. que são os mesmos. Eu me lembro até que meu pai falava assim, mas o pai dela fala assim, poxa, pai, deixa, mas lá na casa da minha amiga, a mãe dela deixa. Não, mas aqui quem é o seu pai sou eu. As regras aqui são minhas. E eram regras boas, porque eu me tornei o que eu sou hoje, foi por causa da criação que eu tive com meus pais, os meus pais, né? Isso é muito importante. Muito importante. Tá me lembrando aqui a minha filha, Rose. Um amiguinho da escola falava, vamos até o lugar. E aí Eduarda falava assim, mamãe, deixa eu ir. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo, não. Isso aí. Não é? É. E é Bem exatamente assim. isso, são os princípios que são criados e isso a gente leva para a vida. Isso. Né? Isso é muito importante. E eu sei que isso faz muita diferença hoje para você. Faz. Né? Rose faz, Nacarate. Você já conheceu o Antônio e eu conheci você através da Antônia. Foi. Né? Foi. E o que me chamou muito a atenção, que a gente vai te perguntar, você tem um projeto maravilhoso com crianças. E eu costumo dizer que criança não é gente, é criança. Isso aí. Criança é totalmente diferente. Você não pode achar que a criança vai agir com você igual adulto. Né? Você coloca a criancinha sentada ali, você vai contar 1, 2, 3, daqui a pouco ele já... E nesse dia, o que me chamou a atenção, na festa, Antônia, que você fez lá no bairro, as crianças ficaram todas quietas, por muito tempo, ouvindo a história. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. E isso foi me chamando a atenção. E entendendo que isso é um dom que vocês têm. Você está à frente de algo modificador. E aí, quando você fala da política, como é que isso entrou? Isso já é a política, mas a política bem feita. A política em si, ela é abençoadora. Por isso que quando a gente pensa aqui no nosso podcast, foi justamente por isso, mostrar que a política bem feita, ela é abençoadora de forma leve, tranquila. E é que, às vezes, né, na grande maioria, nós vemos de forma pesada, né? Não é a política em si, é quem está dentro dela fazendo com que você comece a enxergar a política de forma pesada. Mas, na verdade, se nós sentarmos e ver como é realmente a política, você vai voltar lá nos princípios do próprio Jesus, que é amar. Não é? Você demonstra amor através das suas ações, promover pessoas. Né? Jesus foi o grande exemplo de político. Ele cuidava de pessoas. Sim. Né? Quantas vezes Jesus, na multidão, na multiplicação dos pães, ele primeiro, o que ele fez antes de pregar? Ele alimentou. Não é? Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pregar, mas nós temos que cuidar. Justamente. Não é? Justamente. A palavra de Deus, ela nos ensina muito nas questões políticas, né? Que cuidar de pessoas é política, gente. Políticas Né? públicas, Visitar né? um doente, atender o aflito. E a palavra de Deus também nos fala que quem não ama não conhece a Deus. Não. Porque Deus é amor. Então, a partir do momento que você ama, você cuida, você protege, você se preocupa, E isso está relacionado à política também, né? A gente tem que parar com essa ignorância de achar que o cristão não deve se relacionar com a política, nada disso. Deus instituiu as autoridades, né? Para que sejam realmente pessoas direitas, que sejam exemplos para as outras pessoas, que façam o bem, que se preocupe com as outras pessoas. Então, cuidar de pessoas, já desde o princípio de tudo, já era essa a ideia de Deus para as nossas vidas. Isso aí. E essa questão de ação social sempre esteve muito comigo, né? Eu falo que Deus une propósitos. Quando eu conheci a Antônia, eu vi muito isso nela, né? Através dos projetos que ela realizava. Não estava com as crianças todas no ginásio. Aquele tudo de criança que eu chegava lá e falava, meu Deus do céu, essas crianças... E olha, e competir com brinquedos não é fácil não, tá? Você chega para contar uma história, aí você vê lá escorregador, touro mecânico. E agora, quem é que vai querer me ouvir aqui? Aí, de repente, você começa a chamar as crianças, elas querem saber o que você foi fazer ali. Né? E a minha fala sempre foi trabalhar os princípios e valores, né? Que eu acho que é muito importante desde da infância. E essa questão de ação social, eu aprendi muito com a minha avó. Os meus pais, eles sempre esteve assim, envolvidos nisso.
Eu me lembro quando eu era muito pequena, eu sou a neta mais velha, minha avó, ela me chamava para ir nas casas buscar os alimentos para ajudar as famílias carentes. Né? Então eu ia, percorria o bairro todinho lá, batia de porta em porta. Eu achava muito interessante aquilo. Falava, gente, a minha avó, né? Poxa, legal. Nossa, ela é top. Ela pega alimentos aqui para servir. E ela fazia uma festa linda. E ali ela colocava os alimentos, as pessoas iam para receber as cestas. Roupas também, eu ajudava ela a dobrar as roupas por ordem de tamanho. Ali as pessoas entravam, pegavam a roupa que queria e os alimentos. Eu cresci vendo a minha avó fazendo isso. Eu cresci vendo o meu pai ajudar pessoas. Meu pai não tinha dinheiro para dar para as pessoas, não, mas ele plantava, sempre plantou muito. Então, ele já separava a mandioquinha para dar lá para fulano. Então, assim, eu fui vendo sempre as pessoas ao meu redor ajudando outras pessoas. Então, não poderia dar em outra coisa, gente. Sim. Entendeu? Bom. Desde a infância aconteceu isso na minha vida. Foi isso que te inspirou a você hoje ter esse projeto social tão importante para a cidade de Volta Redonda? Tem mais de 10 anos. Mas quais foram suas inspirações, além dessa... Teve outras inspirações também que te fez tomar essa iniciativa? A gente começou um trabalho em Volta Redonda com a capelania, né? Sim. A capelania escolar e a capelania hospitalar. A capelania, ela não é religião, a capelania, ela é um direito, né? No artigo 5º, inciso 7º, que todo cidadão, ele tem direito a uma assistência religiosa nas instituições. Seja na escola, hospital, presídio, então é um direito ele receber. E a gente sabe, gente, que 50% é medicação. Você sabe muito bem disso, né, Aslene? Com certeza. Mas 50% são estímulos, gente. A pessoa fica muito solitária dentro de um hospital. Então, quando você chega com uma musicoterapia, quando você chega com uma reflexão, faz toda a diferença na mente dessa pessoa. E traz realmente um alívio. A pessoa consegue se sentir melhor com aquelas palavras, né? E o nosso trabalho é esse. E eu falo que o meu trabalho com a capelania, ele começou porque eu fui uma mãe que estive dentro de um hospital durante muito tempo com meu filho. E naquele período, assim, foi um período difícil para mim, porque eu me senti sozinha também ali. Eu vi muitas crianças morrerem ali. E eu logo pensava, será que o próximo será o meu filho? Meu Deus. Né? Aquela sensação de que uma criança que não estava tendo melhoras, né? Foi aí que eu pensei, poxa, eu acredito em Deus. Eu posso saber o que existe hoje, mas o futuro pertence ao Senhor. Sabe? Então, quando eu pensava assim, mas cadê? Não vem ninguém aqui falar nada pra gente. E Deus falava no meu coração, você vai ser alguém que vai voltar para falar. Eu até comentei com ele que quando meu filho teve alta, eu ouvia algumas, assim, vozes de criança mesmo, choro. Era uma coisa, assim, estranha, muito real. E Deus falava no meu coração, é para você voltar. E hoje eu faço isso. Faço com alegria. Você volta. Volto, chego lá, abraço mesmo aquela mãezinha que tá ali no CTI aguardando, sabe? O diagnóstico, o médico fala alguma coisa, a gente chega ali, a gente fala mesmo, força aí, filha, né? Força aí, Deus é contigo, vai dar certo. Isso é amor, gente. Leva esperança também. Leva esperança. Né? É incrível esse trabalho. Aí nós fazemos isso nos hospitais. Escola. Escola, eu acredito que é lugar para a gente trabalhar também a prevenção. Prevenção contra abuso sexual, bullying, álcool, drogas, sabe? Esse tipo de coisa, ele não pode ser falado somente em campanhas anuais. A criança, ela aprende com a repetição, gente. Quanto mais você repete na mente de uma criança, ela vai aprendendo. Então, se você falar semanalmente, olha só, álcool vai ser prejudicial à sua saúde, né? Drogas, isso é perigoso, vai te levar para o caminho errado. Então, nós fazemos isso nas escolas, né? A gente chega lá, através de todas essas orientações, a gente também fala sobre... Muitas crianças hoje têm ausência de paternidade. Sim, infelizmente. Isso é muito sério, gente. Isso está acontecendo muito. Eu estava vendo hoje também 60 casos por dia que são registrados sobre abuso sexual de crianças. Isso tá é sério. Uma preocupação latente. Gente, isso precisa acabar. E como fazer isso? A gente precisa de orientar as crianças para elas se protejam, saibam se defender. Orientar as pessoas a fazerem a denúncia. Sim. Não ter medo de denunciar, tá? E eu acredito que teria como também punições mais severas. Como é que é feito isso na prática, assim? Você faz a capelania nas escolas. Nos hospitais é visita, né? Que você visita
Nas escolas, vocês entram na sala de aula, dão palestra? Como é que é? Isso aí. Nas escolas, graças a Deus, a cidade de Volta Redonda, gente, é uma cidade... Foi até a partir daquele projeto, né, de capelania que foi aprovado lá na Câmara dos Vereadores, né, que a gente estava lá. Sim, que você usou a tribuna lá e defendeu Foi. firme. Foi. E assim, a nossa cidade tem muita liberdade para fazer isso. Graças sabe? a Deus. E as escolas, elas assim... A gente, quase não tem agenda para a escola mais. Elas pedem mesmo, elas abrem as portas, vêm para cá para trazer essas orientações, tanto para as crianças quanto para as famílias, porque a gente sabe que família e escola precisam caminhar juntos, Sim. né? E as orientações também são passadas sobre a inclusão. Você tem um filho deficiente, o outro não tem, a outra mãe não tem, ela tem que ensinar o filho dela a respeitar o seu. Exatamente. Entende? Então, isso precisa ser trabalhado. A gente precisa falar sobre isso em casa com o nosso Importante, né, filho. Marcelo? Chegar lá, respeita o seu amiguinho, tá? Não deixar somente para a escola, gente, né? E essa questão, já que você falou de escola, é uma questão que mexe muito comigo, porque eu sou educadora e eu penso o seguinte, gente. A escola e a educação passou da hora de conversar. A escola e a educação não, a escola e a saúde. Na educação e a saúde precisa para dentro da escola. Passou da hora disso acontecer. Porque o diagnóstico vai ser muito mais rápido. Precoce. Com uma criança, que ela aguarda, uma criança autista no nível 3 de suporte, por exemplo, ela precisa rapidamente ser atendida, entende? Então, imagina se a saúde estiver dentro da escola, como é que vai agilizar isso? Nossa, vai Muita otimizar coisa. absolutamente tudo. Gente, aí vai ser muito mais fácil, porque a criança ela vai precisar de um neuro, ela vai precisar de acompanhamento, ela vai precisar de tudo. E aí vai ficar muito mais fácil, gente, para o professor, para a parte da coordenação, Pra né? família. Para a família, né? Às vezes a criança está precisando de um abafador, né? Para agilizar isso, para conseguir isso mais rápido, né? Além né, da capelania, que é um serviço maravilhoso, né, um trabalho, projeto, eu acho que nem vou dizer projeto, não vou dizer propósito. Isso aí. Porque eu acho que isso é muito maior do que qualquer coisa, né? Mas você tem um outro projeto social também. Eu sei que você tem distribuição de cestas básicas, né? Que esse projeto tem. Fala um pouquinho também desse projeto, por favor. O nosso projeto, né? A nossa associação, o nome é Entre Nessa História. Muita gente pergunta para mim, mas que nome é esse? Porque esse nome, ele surgiu quando eu comecei um trabalho lá no Hospital do Retiro, né? Hospital Munir Rafu. Eu comecei lá no grupo de imunização. Eu fui convidada para fazer... Quem era o diretor lá na época? Diretor... Era Márcia já? Não, era antes. Otacílio, o nome do diretor. Fugiu Não, agora pensei o que nome. fosse a Márcia. Não era a Márcia ainda não. Depois que a gente continuou com a Márcia, né? Aí ele me convidou e nós fomos trabalhar no grupo de humanização e para ajudar os profissionais da área da saúde, como contar uma história, como abordar uma criança. E o nome foi esse, Entre Nessa História. E eu quis continuar com esse nome porque eu vejo hoje muitas pessoas entrando nessa história comigo. E eu entrei. E teve uma pessoa que disse ainda para mim assim, olha, Rose, esse projeto, ele não é somente tem um nome Entre Nessa História, mas ele está entrando para a história. Exatamente. Sabe? E eu tenho observado muito isso. Isso tem acontecido com a gente. Depois da pandemia, a gente começou a receber muitas ligações de pessoas que a gente atendia nos hospitais, né? Ali com reflexões, musicoterapia. E algumas pessoas estavam precisando mesmo. Porque, gente, a pandemia veio e deu uma... Nossa, sacudida. Vamos uma dizer que sacudida nós entramos na pandemia já com sérios problemas, né? E nada melhorou, pelo contrário, piorou, né? Hoje a gente tem você vê que a demanda da saúde mental, e não é só adultos, não. Você vê a grande maioria também crianças, jovens, né? E a gente fica preocupado com isso, porque a mente humana é a coisa trabalha muito essa preciosa, parte, as crianças. né? A gente precisa, porque a gente, enquanto cristão, sabe que a gente precisa tratar isso porque é uma porta, né, de entrada. E a gente precisa sempre se preocupar com isso. Você atende hoje quantas famílias no seu projeto?
Olha, aí depois da pandemia, aí nós abrimos uma casa, né? Nós juntamos os nossos voluntários, né? Uhum. A gente já tinha aquela documentação que Sim. eu passei para vocês. Sim. Então, a gente abriu a nossa casa e a casa começou a prestar atendimentos psicológicos, porque estava precisando muito mesmo. Tanto as crianças quanto as famílias. Foi um tempo muito difícil. Atendimento psicológico, psicopedagógico, né? E veio também o reforço escolar. Por quê? Tem muitas crianças que praticamente... A gente tinha criança lá de 10 anos, gente, que não sabia ler, não sabia tabuada. Foi, assim, Olha uma isso, situação muito complicada. Além dos conflitos também, que elas já traziam, né? Sim. Decorrentes de toda essa situação da pandemia. E a gente começou a atender lá essas crianças, né? Porque a minha equipe tem muito carinho, tem muito amor. É uma aquele equipe lanchinho, muito linda, sabe? Todo mundo voluntário. Servo. Isso, aquele lanchinho. Aí tinha o momento da história, brincadeiras, para que a criança também conseguisse assimilar o conteúdo, Sim. porque a gente precisava agilizar, Uhum. né? E a gente começou a atender lá, graças a Deus. Só que aí você atende uma criança, por trás dessa criança tem uma família. Que não pode falar, eu vou atender só essa criança e a família. Aí a família tá lá precisando de um alimento, o pai tá desempregado, ou o pai foi embora. E essa confusão. Então, a nossa assistente social, né, graças a Deus, a Kelly, ela faz toda essa triagem. Um abraço pra né? Kelly. A Kelly é maravilhosa, gente. Vocês precisam conhecer ela. Ela faz toda a triagem. Então, ela pega o nome da criança, toda a família, o que eles estão precisando. E eles ficam com a gente lá durante 3 meses. Nesses 3 meses, eles são cuidados mesmo. E a gente vê a possibilidade de o emprego, o que está precisando. A gente envia os currículos. A gente tenta cuidar dessa família durante esse tempo. As questões de acompanhamento, de assistência, eles recebem lá durante o tempo que precisam desse acompanhamento. Uhum. Mas essa questão de cestas básicas, a gente deixa durante 3 meses, até mesmo para a família Se conseguir... promover de alguma forma, né? Tá Isso, certo. de alguma Promovendo forma. pessoas, né? E a gente tem algumas pessoas, né, algumas empresas que a gente envia os currículos de emprego e fica acompanhando para ver se muitas famílias hoje voltam ao projeto para abençoar o projeto novamente, porque foram abençoados pelo lá. projeto. Nós É o estamos ciclo. na casa, eu digo para vocês, de milhares de pessoas que já passaram por ali. Hoje nós temos 120 crianças Sendo assistidas. sendo assistidas. Sim. Não cabe isso tudo lá na casa, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente tem os horários e quando a gente quer reunir todos, a gente consegue um espaço e leva a criançada toda para lá. Muito bom. Eu queria deixar aqui destacado, né, o seu maior parceiro, né, que é seu esposo. Gente, Cara, espetáculo. é. Então, assim, um cara que abraçou, né, junto com você a causa, tá sempre do seu lado, né? Hoje ele não pôde estar aqui presente, mas gostaria que você falasse um pouquinho da parceria dele, né? Que acredito que ele é o seu maior acreditador, né? É o cara Eu acho que é admirador pelas fotos E que eu admirador. vejo. Ele é, Também. gente. Ele é. O Isaac, nós somos casados há 32 anos, né? Vamos fazer semana que vem 33 anos de casados. Aí. Olha. Né? Eu Parabéns. me casei, assim, muito nova. E assim, o Isaac sempre foi muito companheiro, sabe? Ele sempre acreditou muito em mim. E um excelente pai, sabe? Incentivador dos filhos. Os filhos têm orgulho. E agora o nosso netinho da vida, né? Aham. Agora eu sou avó também. Nem parece, muito nova. Então, assim, nós temos orgulho da nossa família, né? Graças a Deus, tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais, o Isaac com os pais deles, a gente tenta passar para os nossos filhos, né? E isso é muito importante. Então, a nossa família, eu falo que a gente declara isso todos os dias, quando a gente ora juntos, né? A gente não faz isso todos os dias juntos. A nossa família pertence ao Senhor. Porque Amém. sem Deus nós não somos Sim, nada, né? Ele verdade. precisa, né, ser o centro da nossa casa, porque a gente sabe que família hoje, infelizmente, as pessoas acham que família é uma instituição falida. Mas a família é um projeto de Deus, gente. Sim, Um projeto sim. mais lindo. E quando a verdade. família ela está bem, a sociedade está bem. É a célula Família da sociedade, forte, a família. A família é forte, a sociedade célula. forte. Exatamente. Né? Falou tudo. O casamento em si, ele só pode ter saído do coração de Deus mesmo. Não tem outro lugar, não. Porque pessoas tão diferentes, pensa, não é? Porque são educações diferentes. Isso aí. A educação é totalmente diferente, cultura diferente. E dá certo.
não é? Então não tem outra coisa a dizer, né? É realmente um projeto de Deus e veio direto do coração de Deus. Rose, a gente já falou sobre os seus projeto social que você tem, que acaba sendo uma política pública Só não que falou você quanto faz. tempo que tem o Entre Nessa História. Verdade, né? Importante. Depois que eu fiz, que eu passei por esse processo com meu filho, eu fui fazer o curso de capelania. Foi uma forma que a gente tem hoje, né, de entrar. Hoje seu filho está bem. Hoje está bem, graças a Deus. 25 anos, empresário aí, graças Isso que eu ia a falar, Deus. empresa vende hambúrguer, tem uma hamburgueria. Tem uma hamburgueria no shopping. Depois você Faz fala o... pra gente, faz Não, faz agora aí o mexer. Vai lá, povo, ó, Asgard, lá no Shopping Belvedere. Aí. Legal. Delícia de Chique, hambúrguer. olha. Hambúrguer artesanal. Artesanal. Entrega também? Entrega. Aí, Qual que é o Marcel é um telefone? zoiudo. Deixa o telefone. Vamos deixar, né? Depois a gente fala. Depois Só o entrar lá no produtor. Instagram. Depois o produtor põe ali, ó. A filha também dentista, gente, na Karate Odontologia. Olha aí, Atende ó. crianças. E é isso, né? Mas o projeto, depois que eu fui fazer capelania, eu tenho 20 anos de capelania, né? E agora, ultimamente, eu ganhei o prêmio, né, de doutor honoris causa, né? Assisti O lá. título de Eu doutor vi. honoris causa. E foi, assim, decorrente do trabalho que a gente já tem desenvolvido. Mas o nosso projeto social hoje, ele tem 10 anos, né? Graças Eu vi a até Deus. o deputado Munir lá, que é o deputado mais comentado desse podcast. Ele visitando lá, fazendo um vídeo, falando, ficou até emocionado lá com o seu projeto, conheceu a história, né? Ele e o presidente, né, do partido. Achei lindo eles terem ido lá. Se você quiser falar um pouquinho da sua parceria com o ele esteve deputado. lá nos visitando e ele ficou, assim, maravilhado com a estrutura que nós temos lá, com a organização também, né? E ele, eu acho que foi até um dos incentivadores, né? Pra gente estar partindo para essa agora, né? Né? Não, mas eu já tô aqui. Pra essa jogada. E ele ainda ontem mesmo nós gravamos e ele ainda falou assim, ele faz esse pedido, né, gente? Rose Nacarate vai representar a infância e a adolescência da nossa cidade. E eu me sinto preparado para Então, isso. fala ali naquela câmera ali, já fala o seu número pra gente dar continuidade nesse assunto aí. Ai, gente. Pode ficar. Qual o produtor? Fique à vontade para essa câmera aqui, ó. Você tá Isso. falando para todos os seus eleitores. Aproveite. Então é isso, gente. Fala do vídeo que o deputado fez com você e já fala o número de uma vez. Tá. Então, o deputado Munir esteve nos visitando lá no nosso projeto social, viu toda a estrutura que nós temos e a nossa história já em defesa da infância na nossa cidade. E eu, Rose Nacarate, meu número 55055, me sinto preparada para defender a infância e os adolescentes da nossa cidade. Eita! Parabéns. Facinho aí, ó. 5505. Parabéns. 55055. Exatamente. Eu vou falar também, que eu vou ficar diferente, não. 55055. Não é? Não posso Isso ser. aí, pra frente que se anda. Exatamente. E a gente sabe A que na música. política, né, a gente não faz nada sozinho. E ter grandes parceiros, né, como o prefeito Neto, como o deputado Munir, Isso. eu acredito que existe mais a possibilidade de avanço, né? E o Munir, lá na Câmara dos Deputados, ele faz parte Ele faz parte da comissão. da comissão da criança, né, adolescente. Agora idoso. pensa a Rose, né? Uma pessoa que idealizou um projeto tão legal, tão maravilhoso. Acredito que com poucos apoios, né? No início deve ter sido muito difícil. Imagina essa mulher na Câmara, né? Com toda a possibilidade que um cargo de Essa vereador bandeira, né? vai dar para ela, o que ela poderia fazer pelas crianças de Volta Mais, Redonda, né? Pois é. Então, assim, eu acho pessoas assim como ela, são pessoas assim que a gente deve apostar, sim. Os eleitores devem, sim, apostar na Rose, porque é uma pessoa que fez o bem, né? Praticou aquilo que Jesus nos pede, que é amar o próximo, como nós mesmos, né? Como ele nos ama. Então eu acho assim muito legal assim sua atitude, esse projeto seu. Meus parabéns, parabéns mesmo, tá? E pode contar com a gente aí. No que a gente puder aí, a gente tá de portas abertas aí para ajudar você aí. Mas você tem um número de crianças que vocês atendem lá? Hoje nós temos 120 crianças. É bastante, né? Nós temos lá a gente tem um agendamento direitinho. E eu acredito na minha cidade. Muito sabe? organizado lá, muito. Eu acredito em praças, crianças brincando com segurança. Eu acredito num melhor atendimento para as nossas crianças, prioridade para isso. Né? Eu acredito numa educação de qualidade. Nós temos potencial para isso. A nossa cidade pode.
Eu tenho certeza que vai ser uma referência na infância. Nós temos aqui vários motivos, né, para acreditar, para pedir que as pessoas votem, né, na Rose, porque o que acontece? Você sempre fez e está fazendo a política da continuidade. Hoje você está migrando para uma política partidária, porém, não deixa de ser a política que você precisa para continuar abençoando pessoas. Isso é muito importante. Eu sei que o convite, né, veio do prefeito, a gente entende que ele tem um olhar absurdo, né, do que pode acontecer, do que a nossa cidade tem de potencial. E a gente está muito feliz, Rose, porque o seu olho, com todo o tempo de trabalho que você tem, ele continua brilhando. Sim. E isso quer dizer que tem esperança, né? A gente nunca vai trazer solução para as pessoas, mas gerar esperança, esse é o nosso papel. Nós temos que fazer. E o seu projeto gera esperança. Né, promove. Quando você fala que atende 120 crianças, tem 120 famílias, né? Dobra, por trás. Né? Não, dobra triplica não, ou quadriplica isso aí. É. Então, a gente entende que a responsabilidade de uma política de continuidade, você sabe na íntegra, né? Então, um nome que as pessoas podem acreditar é Rose Nacarate, né? Por N motivos, mas principalmente por ser renovação na Câmara Municipal, por ser mulher, o olhar que nós temos humanizado em relação à política de ser cuidadoras, isso nunca ninguém vai tirar da mulher. Pode falar o que for, mas a mulher, ela realmente cuida. E conversando com você aqui, as pessoas de repente podem até sentir depois, porque você exala exatamente esse cuidado. Você gosta do que faz, né? Porque criança, eu particularmente posso dizer que não é qualquer pessoa que cuida. Não. Né? Porque como você falou, a criança aprende por repetição. E por si só, ela teima o tempo todo. Ela faz o diferente do que você está dizendo a ela. Né? Então, a repetição, o cuidado que você tem, a gente vê que realmente você vai fazer a diferença. Então, a gente pode dizer que o 550055 é uma excelente opção para a Volta Redonda. Isso aí. Não é verdade? Eu acredito, isso aí. E a gente agradece mais demais da conta. Mas você, assim... Eu queria depois que ela só falasse como que foi receber o convite do prefeito, como é que foi, se ela aceitou... Ela deve ter se assustado, né? Se ela aceitou assim de cara, se ela parou para pensar, se foi... se o esposo teve essa concordância. Porque, assim, pelo histórico todo que ela conta, de família, né? Dessa... Como é que eu vou te falar? Dessa questão familiar, né? Então, assim, eu acredito que você nunca aceita nada sozinho, sem antes passar, né? Porque a Rosilene também, assim, quando foi candidata, o Neto convidou ela falou assim, eu vou em casa, vou falar com os meus pais. Ué, estou errada? Certo. Eu falei meus assim, pais, minha filha, né? Então, mas eu não tive essa criação, né? Então, deixa pra lá, tá? Eu decido e ponto final. Então, assim, Rose, gostaria que você expressasse, porque é importante para as pessoas, né? Porque muitas pessoas acreditam ser rabiolas, né? Quando entram na política. E muitos candidatos já passaram aqui, né, Marcial? Sim, bastante. Com o histórico, né, de que foram rabiolas e estão aí no 5º mandato, no 4º mandato, no 2º mandato, indo para o 3º. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. E por ser mulher, né, o voto que o prefeito fez para você, eu acho importante você passar isso e que talvez pode ser que encoraje outras mulheres. Então, quando eu recebi o convite, foi o que ela também fez, né? Eu falei assim, eu preciso primeiro conversar com meu esposo, com os meus pais, principalmente com meu pai, né? Para ver que eu sempre segui muitos conselhos do meu pai. E aí a gente ficou um mês conversando. Porque eu falei assim, se meu marido falar uma vírgula, eu não aceito. Né? Eu estava preparada para não, ele não quer, então eu não vou mesmo, sem ele de jeito nenhum. Mas ele foi o primeiro, porque eu me lembro que alguns anos atrás, ele falava para mim assim, você precisa ser vereadora da cidade, porque você quer ajudar todo mundo? Todo mundo que você vê, você quer ajudar? Você tem que ser vereadora, mulher. Aí eu falava para ele assim, de jeito nenhum. Vou ajudar como eu posso. Aí sempre essa conversinha, por que você não vai se candidatar a vereadora da cidade, minha filha? Você gosta tanto de ajudar pessoas, está sempre envolvido, sempre no meio de gente. Mas aí, quando eu falei para ele, olha,
E o que você acha? Aí nós fomos juntos lá conversar com o Thiago, né? E a gente tem uma abração pro Thiago aí, que Thiago, com muita maestria aí leva o É. partido. Tá de parabéns Isso aí. pelos candidatos, né, que ele Isso. colocou no partido. E a gente tem uma admiração muito grande pelo nosso prefeito, né? Pelo bem que ele faz para a população. Sem dúvida. Pela postura dele Sim. diante de tantas coisas que Sim. acontecem, né? E eu penso da mesma forma. Então, acho que foi isso que me cativou também. O prefeito Neto, ele ama a população de Volta Redonda, né? E ele tem vontade de fazer muito mais. E se tiver pessoas que estejam sonhando junto com Exatamente. ele, né? No mesmo propósito, porque o que nos uniu? Foi um propósito, Exatamente. né? Foi pessoas. Então, as coisas vão andar, né? E aí, nós fomos lá e aceitamos. E meu pai, ele falou só pra mim uma coisa assim, vai, porque integridade você tem. Que é o Integridade... principal. Perfeito essa fala. Seu Eu pai é costumo demais, dizer hein? que a política não transforma ninguém. Ela só dá a oportunidade de você ser quem você é. Exatamente. Não Fiz uma existe. postagem esses dias sobre Porque isso. fulano entrou na política e ficou... Não, ele já era. Te dá só a oportunidade. Então, ele só foi oportunizado a mostrar a verdadeira face que sempre teve. Caráter, né? A gente fala Exatamente. muito sobre isso, né? Caráter. Quando a pessoa não tem, surge uma oportunidade, ela já mostra Sim. quem ela realmente é. Né? E aí nós aceitamos, né? Pedimos ao Senhor, entregamos nas mãos do Senhor para ver se é essa mesma vontade dele. Estamos aí. E o prefeito ficou feliz. Ficou. Qual o número do prefeito? 11. Ô, Rose, Na ponta da língua. Passou na prova. passou na... Eu quero te parabenizar aqui por você ter disponibilizado seu nome, né? Volta Redonda agradece. A cidade fica feliz e as crianças mais ainda, né? Uhum. Porque se você ajuda, se você cuida do meu filho, você está cuidando de mim. É assim a fala de uma mãe, né? Quando você abençoa o filho, você está abençoando a mãe. Então a gente quer te agradecer pela sua participação. Se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. Deixa as redes sociais. Sim, exatamente. Tá. Eu quero dizer para você aqui, para os meus amigos aqui, que a gente está sempre em concordância, inclusive ali a equipe, né, da produção, que quando a gente fala um nome, né, todos concordam e todos eles ficam maravilhados, né, com o resultado. Que a gente gosta de assistir depois, né, quando o produtor faz a edição. Então, assim, dizer que você é a cara do Café com Política, né? Apesar de tomar o café sem o açúcar. Como você falou, né? Pois é. Vou nem dar continuidade. Mas você tem políticas públicas na veia. É mais uma oportunidade para os cidadãos de Volta Redonda, né? Como mais uma opção de voto. Seu número 55055 tá aí, né? Para quem quiser ter mais essa opção. Vou passar para o Marcel. Se você quiser deixar suas considerações finais, a gente já pode encerrar. E com muita felicidade hoje de ter você aqui com a gente. Ai, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Muita vontade com vocês. São de Obrigada. parabéns. Tem um trecho de Provérbios, capítulo 31, que ele diz: abre a sua boca em defesa daqueles que não podem se defender. E é isso que eu pretendo fazer para as crianças que não têm como se defender. A infância é uma terra que nós vamos pisar a vida inteira. Sim. Então, tudo começa na infância. Se nós conseguirmos tratar as nossas crianças hoje, nós vamos ter um futuro muito melhor. Adultos Queremos saudáveis, né? Adultos saudáveis. Não vamos precisar remendar adultos, né? Então, eles precisam muito de alguém que os represente. Muitas pessoas me perguntam: Rose, você não vai levantar em defesa da mulher ou dos idosos? Eu penso que essa mulher, ela foi uma criança, né? Então, quando a gente trabalha a menina, que ela precisa ser valorizada, quando ela estiver adulta, ela não vai ter problemas com dependência emocional de alguém que tem feito uma agressão. Então, eu acredito que a menina, ela precisa ser trabalhada na infância, ser valorizada, ser motivada, porque ela vai se tornar uma mulher forte. O menino, a mesma forma. Se nós trabalharmos o menino hoje, ele vai ser um homem que vai respeitar uma mulher. E aí a gente já consegue construir algo melhor. Os idosos, gente, a gente ama os idosos, né? Como dizer que não, Carinho. né? E eu penso que a família, porque se alguém maltrata um idoso, está maltratando uma família. Se alguém maltrata uma mulher, está maltratando uma família. Assim mesmo com a criança. Então, família e infância. 55055, Rose Nacarate. Tem as redes sociais? Tem algum Instagram, Facebook? Tem o meu Instagram, gente, Rose Nacarate. Arroba?
Rose Nacarate, Arroba né? Rose Nacarate. E eu bom. criei um agora só pra política, Rose Nacarate na política, mas não tô dando conta dos dois não, gente. Qualquer um que vocês entrar lá é aquele mesmo. Qualquer um que entrar vai ter informação do Mesma seu trabalho. coisa, Rose Nacarate Facebook. Dá uma olhada lá no nosso trabalho, né? Tenho um prazer de falar sobre a minha história, tenho orgulho de ser a pessoa que eu tenho me tornado todos os dias, porque a gente sabe que a gente vai melhorando, né? A tendência é essa. Verdade. A gente agradece mais uma vez, né, a sua participação. Eu acho que as crianças é uma das maiores preciosidades que a gente tem hoje, que a gente precisa cuidar, né? Como diz Jesus Cristo, né? Deixe-me vir as minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino do céu. Isso aí. Então a gente tem que tratar muito bem nossas crianças, porque é nelas que a gente tem, que é o futuro do nosso país, né? Da sociedade, né? Então esse trabalho que você faz é uma semente que você planta, né? E que eu acredito que vai dar bons frutos, né? Tenho certeza disso. Então, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. E a gente torce para que você consiga uma cadeira lá na Câmara e possa fazer algo ainda maior, né? Com sua vereança, né? Você tendo maiores possibilidades nesse cargo, tá bom? Muito obrigado. E, pessoal, antes de encerrar, pedir para vocês compartilharem esse vídeo, também dar o like, comentar aí e se inscrever no canal. Pra gente é muito importante para que essa mensagem, essa história inspiradora da Rose chegue para mais pessoas. Então, pessoal, até a próxima. Fique com Deus. Um beijo, gente. Fala, Rose, o número. Obrigada, Rose. Beijo, gente. Ó, 55055, hein, galera? 55055. Ah, Isso, moleque. Fala aí, Rose. Fala. 55055, Rose Nacarate. É Ótimo. hora de renovar. Até impostou a voz agora, voz de locutora. Isso aí, galera. Aprendendo com o Zilene. Um beijo, Soltou o gente. verbo. Beijão, gente. Rose Nacarate. Obrigado.